Dá para ouvir? Amém. Vamos abrir a palavra. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Graças a Deus. Esse João, que está nesse texto que nós lemos, foi o último profeta do Velho Testamento, João Batista. Ele nasceu, um milagre feito por Deus, a sua mãe era estéril, mas Deus tinha um propósito de usá-lo para que ele fosse o anunciador da vinda do Messias, do Cristo, do Salvador. E ele vinha batizando ali no Rio Jordão, chamando as pessoas para que se arrependessem e anunciando que está preparando o caminho do Senhor, o Salvador que viria. Até que um determinado dia ele viu a Jesus. Naquele exato momento que ele viu a Jesus, Deus mostrou para ele, é ele o Messias prometido. E João, o que ele falou a respeito de Jesus, mostra como ele viu Jesus, como ele viu ali o Deus encarnado, feito homem. Ele falou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali estava o próprio Deus encarnado. É o Deus que, Jesus, ele é homem e ele é Deus ao mesmo tempo. É algo que a gente só não pode alcançar pelo nosso entendimento. Mas a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, ele quis se voltar, se aproximar do homem. E para isso, ele nasceu num corpo humano igualzinho ao nosso, exceto sem pecado. O resto é tudo igual. E interessante quando João Batista já conhecia Jesus, porque eles eram parentes. A mãe de Jesus, Maria, era prima ali de Isabel, mãe de João Batista. Mas ele viu ali o Cordeiro de Deus. E ele poderia falar, quando viu o Messias, eis o Salvador, que vocês estão aguardando. Mas ele tinha um propósito de dizer, eis o Cordeiro de Deus. Ele viu aquele que iria cumprir todo o propósito de Deus para a salvação do homem. Essa profecia sobre Jesus, ela já estava estabelecida há muitos anos, lá no profeta Isaías, que profetizou sobre a vinda do Messias no capítulo 53. Porque a vinda do Messias era um fato muito aguardado pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Só que eles imaginavam que viria um Messias forte, como foi Davi, para chefiar um exército, para libertá-lo do domínio dos romanos e para restabelecer a glória do reino de Israel. Assim que eles aguardavam o Messias. Eles não imaginavam um homem simples, humilde, ali. Ele veio sem aparência, sem formosura, mas aquele que estava ligado com Deus pôde ver além das aparências. E aí é que está. Muitas vezes o homem vê o exterior, mas Deus, ele vê além do exterior. E João Batista, pela revelação de Deus, ele viu também além do exterior de Cristo. Ele viu
o próprio Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Isaías 53, quando essa profecia, logo no primeiro verso, no primeiro versículo de Isaías 43, diz assim, é uma pergunta: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Quem acreditou? E aí ele descreve a Cristo, mas ele começa com a pergunta: quem vai acreditar que esse servo sofredor é o Messias prometido por Deus? E ele começa a descrever, né? E a gente vai lendo: porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência e nem formosura. Olhamos para ele, não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, ou não tínhamos em estima. Eu estou lendo outra versão. Continuando, versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, o castigo, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Amém? Então ali ele estava mostrando um homem sem aparência, sem formosura, sem nenhuma impressão exterior, ou de riqueza, ou de poder, mas por dentro, ele tinha um poder que bastava uma palavra, que ele repreendia o mar. Ele tinha um poder que fazia maravilhas. Ele tinha poder para chamar um morto de 3 dias, Lázaro, e ele sair da cova. Ele manifestou sinais e prodígios. Ele tinha um poder, porque ele veio lutar e batalhar numa dimensão espiritual, e não contra exércitos romanos, ou contra os religiosos da época, ou contra aqueles que oprimiam o povo de Israel. Mas ele veio lutar contra o maior de todos os opressores, que era o diabo. A Bíblia diz que ele veio destruir as obras do diabo. Lá nos evangelhos, quando ele diz, ele curou, ele libertou, e no final ele diz, ele fez todas essas coisas para destruir as obras do diabo. Quer dizer, tudo aquilo que aprisiona, que prende o homem, é uma obra do diabo que quer destruir e manter o homem cativo ali. E Jesus veio liberar esse poder de Deus para fazer essa obra. Só que, onde estava esse poder? Como é que a gente vê esse poder? Como é que esse poder age? Porque muitos viam os milagres, mas não entendiam a mensagem. Muitos viam a cura, mas não entendiam o objetivo daquelas curas. Muitos ouviam, mas não entendiam. A Bíblia diz: os seus ouvidos estão fechados, os seus olhos também, para que vejam e não entendam, ouçam e não compreendam. Então, naquele momento, nós vemos que Cristo, ele revelou-se aos seus discípulos e falaram: bem-aventurados sois vós, porque a vós foi mostrado os mistérios do reino de Deus.
aos pequeninos. Então, e falou: Deus agradou-vos dar-vos um reino. Esse reino, tem um rei. Aí ele estava numa aparência muito humilde, muito simples. Mas isso não quer dizer que não tivesse nele o maior poder do universo inteiro, habitando nele. O próprio Espírito de Deus ali. O poder de Deus em sua plenitude. A Bíblia diz que nele habitava a plenitude do Pai. E interessante que na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala sobre esse cordeiro que ia ser sacrificado numa cruz, em nosso lugar. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Continuando. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Prosseguindo. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Continuando. Porque os judeus pedem sinais. E dá um parêntese. E Jesus mesmo falou: a esta geração incrédula nenhum sinal será dado além do sinal do profeta Jonas. Porque como Jonas ficou 3 dias na barriga de um peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e vai ressuscitar. Então este é o maior sinal. Os judeus pediam sinais, tiveram vários, mas não creram. Mas o maior sinal era a morte e a ressurreição de Cristo. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, e aí é o mais importante, a loucura de Deus, que é a mensagem da fé, a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. E a fraqueza de Deus, Cristo, é mais forte do que a força humana. Então, irmãos, nós vemos aqui esse grande mistério de Deus. Deus, ele tendo todo o poder do universo em suas mãos, ele se fez fraco, mas na sua fraqueza, ele realizou uma obra que mexeu com o universo inteiro. A obra da salvação, ela até hoje, ela é pregada. Até hoje, esta mensagem da cruz, ela é anunciada. E todo aquele que crê, a ele é dado o quê? O poder de ser feito filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele falava exatamente isso. Nós pregamos a Cristo crucificado. Este é o poder de Deus. E nós anunciamos esse poder em fraqueza e grande temor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé, a fé que vocês têm, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, irmãos, o que ocorre é que a fraqueza de Deus, ela é mais forte do que qualquer força humana. O poder de Cristo, quando ele morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois, ele fez 3 coisas que só Deus
encarnado poderia fazer. Ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo e destruiu o poder do pecado. Então ele fez exatamente isso. O mundo espiritual percebeu tudo aquilo que aconteceu quando Cristo morreu e ressuscitou. Tanto que ele hoje diz: hoje eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves, porque ele conquistou o direito, morrendo em nosso lugar. Ele conquistou esse direito, morrendo em nosso favor e redimindo, resgatando as nossas almas para Deus. Hoje ele tem poder para, ele diz, o Filho do Homem, quem nele crer será salvo. E nós vemos que lá no livro de Isaías mesmo, no livro de Isaías, uma outra profecia que está lá no capítulo 49, do livro de Isaías, diz assim, vamos ler, pode colocar o versículo 24, mas eu vou ler a partir do versículo 23, o finalzinho, e o irmão coloca, por favor, a partir do 24. Então você saberá que eu sou o Senhor, os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Continuando, mas assim diz o Senhor, certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Amém? Alguém pode dar um glória a Deus? Eu lutarei contra os que lutam contra vocês. Então diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Também diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, mas nós a condenaremos em juízo, através da fé no nosso Cristo. Jesus Cristo, e no final ele diz assim, então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o Redentor poderoso de Jacó. Quer dizer, Cristo é o Salvador e o Redentor poderoso de Jacó. Irmãos, o poder de Cristo foi liberado para nós lá na cruz. Quando o seu corpo foi ferido e o sangue escorreu, era o nosso pecado que estava fazendo aquilo ali. Fisicamente, eram os cravos, os espinhos, as espadas, mas espiritualmente era o nosso pecado que estava ferido. E de dentro de Cristo saiu o sangue que tem poder para purificar e libertar de todo o pecado. Quando a lança perfurou o lado do Senhor Jesus, saiu, o apóstolo testemunhou, eu sou aquele que vi que saiu água e sangue, não apenas sangue, mas água e sangue. Ali falando da água, a palavra de Deus que nos lava, nos regenera. Amém? Esse poder, irmão, é o poder que pode e que resgata a presa do tirano. É a pergunta que foi feita: poderá se tirar os despojos do valente? Os presos serão tirados do valente e o despojo do tirano será resgatado sim, porque eu lutarei. E foi na cruz que Jesus lutou. E continua hoje lutando, intercedendo por nós, através do seu poder e através do seu Espírito Santo. E interessante que ele diz que nós, assim como Cristo, muitas vezes levamos essa mensagem em fraqueza, porque o próprio apóstolo Paulo falou isso, foi em fraqueza que eu estive em vocês, para que se revelasse o poder de Deus, porque a fraqueza de Deus é mais forte que o homem. E Deus também falou uma vez para o apóstolo Paulo, para que ele se gloriasse nas fraquezas, porque para que sobre ele repousasse o poder de Deus. Amém? Então, Deus não precisa da força humana, Ele tem a força do seu Espírito.
basta que nós creiamos, basta que nós confiemos, basta que nós nos apeguemos ao nosso Deus e ao nosso Salvador, pois nele a plenitude de poder, de vida, para nos resgatar de todo o mal, de todo o pecado. Como João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aí foi uma profecia que ele falou. Ele tira o pecado. Ele não apenas perdoa, demonstra misericórdia, mas ele tira também, remove pelo poder do seu sangue. Ele levou sobre si os nossos pecados e o afastou de nós. Consentiu em tomar e carregar sobre o madeiro os nossos pecados. Os pecados de todo aquele que crê em Jesus tornam-se como se nunca tivessem sido cometidos. É perdão para sempre. A Bíblia diz, né? Os vossos pecados não me lembrarei mais. O Cordeiro de Deus os removeu por completo. Cristo é um Salvador poderoso, um Salvador para toda a humanidade. Ele tira o pecado do mundo, não interessa se é judeu, grego, árabe, gentio, brasileiro, japonês. A palavra de Deus está sendo pregada no mundo inteiro. Todo aquele que crê é salvo e liberto. Ele não morreu apenas pelos judeus, também pelos gentios. Não sofreu somente por algumas pessoas, mas pela raça humana inteira. O pagamento que ele efetuou na cruz é mais do que suficiente para saldar os débitos de todos, embora isto apenas se aproveite àqueles que creem, porque assim estabeleceu Deus, que a mensagem de Cristo fosse apropriada pela fé. E não basta apenas uma fé de mero conhecimento, mas é uma fé que leva o homem a agasalhá-la no coração e se submeter a ela na obediência ao nosso Deus. E muitas vezes nós também sofremos para fazer isso. Mas nos nossos sofrimentos, nós somos mais que vencedores por amor àquele que nos ama e nos amou. Ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E vós também vencereis. Todo aquele que crê em mim, todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, vence o mundo. Amém? Então, o nosso Deus, o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e que Deus o Pai o entregou como propiciação pelo nosso pecado, porque Deus amou o mundo e foi o próprio Deus Pai que assim planejou. E a obra da salvação é a obra executada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo concordemente, conjuntamente. Os três merecem ser exaltados, glorificados e se submetemos a eles. E a palavra de Deus, só para terminar, no livro de Apocalipse, houve uma visão que Deus deu ao seu servo João, aquele mesmo que registrou nos evangelhos essa frase, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João registrou essa frase no seu evangelho. E ali ele teve o privilégio de encontrar Jesus, ali na ilha de Patmos, e Deus lhe mostrar coisas. Ele foi trasladado aos céus e viu coisas que depois ele registrou. Algumas ele pôde escrever, outras foram dito que não escrevesse, mas esta foi dada para que nós creamos e nos regozijamos nele. Está lá no capítulo 5 de Apocalipse. Vamos terminar com esse texto. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro?
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quem é digno de olhar para esse livro? Quem é digno de cumprir, executar, revelar e reinar até que todo o propósito de Deus seja estabelecido? Ele fala depois, versículo 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, não chore, não chore, não chore, não se desespere, não continue triste. Isso eu estou falando, no texto diz não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu. Cristo venceu. Jesus venceu. Quando nós estivermos abatidos sobre os problemas, a gente deve lembrar: Cristo venceu. Quando nós estejamos sendo afrontados pelo adversário, nós devemos lembrar: Jesus venceu. Quando nós estivermos desesperançados e cansados, devemos lembrar: Cristo venceu. Ele venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Continuando. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro, o cordeiro de Deus, foi visto lá no céu. O cordeiro que parecia tinha sido morto, ele trazia ainda as marcas, as mesmas marcas que ele mostrou para os discípulos. Veja as marcas aqui, quando ele ressuscitou, sou eu mesmo. Eis as marcas. Essas marcas, irmãos, eu creio que elas vão acompanhar Cristo por toda a eternidade, para que na eternidade, quando qualquer um que estiver no céu olhar para aquela marca, ela vai lembrar que é por ele que nós estaremos lá, para que ninguém tenha dúvida. Há marcas de Cristo. Um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. O cordeiro pegou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro e, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É um dos poucos trechos que eu vejo em Apocalipse, uma das poucas coisas que eu vejo da terra ali mostrada no céu. As orações dos santos. As orações dos santos chegam até a presença de Deus através do único mediador, que é o próprio Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Eles tinham as orações dos santos e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Essa é a palavra que foi dita nos céus. Essa palavra, pelo que vai ressoar pela eternidade toda. E mais adiante diz que viu anjos e anjos, seres viventes, anciões, seu número é de milhares, milhões de milhões, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e a glória e o louvor. Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar,
e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Aí se cumprirá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí o Senhor vai entregar o reino a Deus Pai. Amém? Então nós temos motivo para ter fé, para glorificar a Deus, independente das circunstâncias, pois Ele venceu. Amém? Ele venceu. Tiveram um hino